Eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. O papo de hoje é sobre literatura marginal. Quer saber sobre isso, né? Eu também estou louco para começar essa conversa com meu querido colega e amigo Silvio Oliveira. Oi, Silvio, tudo bem, meu querido? Olá, André. Prazer enorme te receber aqui, viu? Queria sempre ter você aqui, eu já te falei isso outras vezes, né? Queria te receber aqui. Graças a Deus, hoje estou realizando essa vontade de conversar contigo. A satisfação é minha estar com você, com a Ania aqui, conversando e podendo falar um pouco dessas dúvidas mais do que certezas, né, Pois sobre a é. literatura marginal. E a gente se conhece, porque a gente trabalha junto em Alagoinhas. Aliás, você é uma pessoa com quem eu consigo desenvolver projetos bacanas lá, né? Sempre procura fazer isso. E conversar com o Silvio é uma coisa surreal, porque você é da área da literatura, transita pela linguística, mas quando a gente conversa, Silvio, eu sinto muito a, a sensação de conversar com alguém de filosofia, porque você transcende muitas vezes essa linha da literatura, da linguística e vai para outros espaços. Aí uma dúvida que eu tenho, você pensou em fazer filosofia alguma vez na sua vida? E o que te levou à área da literatura? Na verdade, André, eu pensava em fazer filosofia, mas a Olha para isso. filosofia não me quis. Eu fiz dois vestibulares, um para É, filosofia, sim. eu tinha plena certeza de que seria aprovado, e outro para letras, né? Filosofia numa universidade particular, e Sim. para mim já eram favas contadas, Uhum. eu iria passar. Em letras, eu achei assim, eu não tenho certeza se vou passar. Sim. Acontece que em filosofia eu tomei bomba, para minha Olha. surpresa, fiquei super decepcionado. Foi o primeiro resultado que saiu. E depois saiu o resultado para letras e eu fui aprovado. Para Sim. minha surpresa, inclusive porque foi um ano bastante concorrido, né? Misturava-se com o otimismo aí dos novos e final de bem final, né? Sim. Pós-final de ditadura oficial e E foi onde tal. que você fez? Foi no ano de 87, na UFBA, Sim. em letras vernáculas. E letras era a minha segunda opção, não por eu não gostar das letras, mas porque eu gostava mesmo de literatura. Eu Sim. achava que as letras abrigavam a literatura, mas não era bem a literatura que eu, que eu pensava. Mas eu tinha um acolhimento muito legal no curso de letras, né? A professora Ieda Brito, que era professora de grego, né? Ah, duas Iedas muito queridas, né? Ah, e outra coisa. E A você Ieda que, trabalha com grego lá, né, também com. a Ieda que estuda as questões, né, antropológicas, Uhum. culturais, né, negras também. E essa outra professora Ieda, que era professora de grego. E quando eu entrei no curso de letras, eu me matriculei em italiano, Sério? para cursar italiano. E havia uma equipe de orientadores de matrícula. Os próprios professores orientavam as Aham. matrículas dos recém-chegados e nos primeiros semestres dos estudantes novatos. Aí o que aconteceu? A professora Ieda me orientou. Eu disse, eu quero italiano. Ela deu uma risadinha e pronto, me matriculei em italiano. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu estava na turma de grego e ela era professora. Ela me botou na turma de grego. Ela lhe trollou, né? Ela me trollou, mas foi legal. As aulas dela eram muito interessantes. Só havia o quê? Eu e uma outra colega, Márcia, de antes de grego. Então éramos espécie rara, né? Aham. E havia outro colega, inclusive de saudosa memória, e cujo nome era igual ao seu, né? André, mas que não cursava na minha teado, mas já tinha demandado para especialidade. Nem chegou a terminar o curso por causa da violência urbana, é outra história. Uhum. Mas enfim, havia poucos estudantes de grego, né? Então minha formação
de graduação é Letras Vernais com grego. Nossa, olha. E lá na UNEB você trabalha também com língua latina, né, Silvio? Sim, trabalho com língua latina porque Pode puxar o microfone um pouquinho para você que certinho, tá tranquilo. pronto. Aí. É porque à época eu cursei línguas gregas, se não me engano, em 5 línguas gregas, né? Estou puxando agora da memória. E literaturas gregas, né? Umas 4 literaturas gregas. E havia oportunidade na UFBA, né? Naquele tempo ainda, de você poder cursar em 2 turnos, né? Fazer componentes em 2 turnos, com a maior maleabilidade. E de incluir na sua história disciplinas optativas e eletivas. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar latim também, então fiz várias línguas latinas, aproveitando essa brecha, e várias literaturas latinas. Então acabei me concentrando em língua grega e língua latina, mas ao lado disso eu optei por também participar de inúmeras disciplinas de literatura brasileira. Então, eu fiz umas 14 literaturas brasileiras. Isso com algum custo, né, André? O custo era o seguinte: como eu venho de uma família, eu sou, né, de uma família humilde, e saí de uma família humilde, eu ia andando da Vasco da Gama para Undina, né? Boa andada, hein? E também como eu optei por estudar e terminar logo o meu curso, eu ia para a universidade sem grana, não tinha grana, não tinha, né, recursos, eu ia andando mesmo. E ficava na universidade às vezes sem comer, mas o dia todo estudando e tal. E a minha meta era concluir o quanto antes, né? Uhum. Então, em 4 anos eu consegui, 4 anos e meio, eu consegui a licenciatura e o bacharelado em Letras Vernal. Eu tenho 2 diplomas de É que lá na UFBA tem licenciatura. essa possibilidade, né? É, Você fazer a licenciatura e depois as disciplinas de bacharelado. e bacharelado. E eu nunca pensei em ser professor. Eu digo isso sempre aos estudantes. Eu nunca pensei em ser professor. Eu era muito ingênuo, assim, aleatório, né? Mentalmente pensando. Quando cheguei no meio do curso, eu via os colegas alvoroçados que iam para estágio, para isso. Mas estágio é o quê? Eu nem sabia. Vai ter que fazer metodologia, os professores são assim, são assado. Aí eu caí na real. Eu ia ser professor, porque eu achava que fazendo licenciatura e bacharelado, o curso de letras me proporcionaria ser um monte de coisas. Escritor, redator, revisor, né? Eu digo, vou escapar por aí. Uhum. Mas não escapei, né? Me tornei professor. Eu não escapei Ainda também, bem que você não escapou. ainda bem, né? Ainda bem para mim também. Eu não escapei porque as oportunidades naquela época ainda são, né? Muito poucas, assim, para as classes menos abastadas, mas as oportunidades eram poucas. Inclusive, as universidades eram poucas universidades, né? Os cursos eram em menor número do que hoje, as opções, né? Sempre que eu vejo um estudante ou um amigo meu dizendo, eu vou largar este curso, eu vou fazer outro, eu digo, pense no futuro, que agora o tempo parece eterno, mas você tem que se definir. Na minha mente eu já tinha isso. Então, logo quando eu concluí o curso, houve uma seleção para professor de latim na UNEB. Foi quando eu entrei na UNEB. Então, eu fiz a seleção para professor de latim, porque eu vi um mundo assim, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Eu fui aproveitar a oportunidade de ser professor, a UNEB me acolheu, eu estou na UNEB até hoje, né? Entrei como substituto, depois ainda fui substituto da UFBA, em grego, e após isso tudo, o concurso que eu fiz foi para a literatura brasileira. E você entrou em Alagoinhas mesmo? Em Alagoinhas mesmo, Onde você está até hoje e onde eu onde tô a até gente hoje. trabalha junto. Somos colegas, somos parceiros, né? Um dos grandes amigos, né? Para diálogo intelectual e até É metodológico e verdade. didático. Em Alagoinhas é você, André, e temos alguns trabalhos, né, muito interessantes, Sim, de conjugando língua, literatura, um pouco da história, né?
Exatamente. Os nossos alunos gostaram muito dessa relação que a gente fez com as nossas disciplinas. Agora me diz uma coisa, Silvio, como é que a literatura marginal entra na sua vida? A literatura marginal entra na minha vida, acho que tem data mesmo. É? Tem data porque eu nem a chamava de marginal. Conceito de marginal, literatura marginal, o conceito que primeiro se instaurou em mim, um conceito oriundo das primeiras movimentações de literatura periférica que existia, né? Não o conceito, mas as manifestações periféricas. Digamos em torno do início do ano 2000, né? Dos anos, né? Eu lembro bem que em 2006, eu e alguns colegas das ruas, né? Já assumíamos o conceito, porque o conceito estava em voga a partir de São Paulo. Literatura marginal a partir de São Paulo, principalmente a história conta isso, né? A partir de uma das edições da revista Caros Amigos, em que Ferrez e outros parceiros de Ferrez, que é um escritor marginal, né? Ou maloqueiro, como uma palavra que eu sei que eu gosto, instaura, né? Há uma edição especial da Caros Amigos só sobre literatura marginal. Então, praticamente isso sacramentou um nome. Mas antes disso, já havia movimentações, né, de literárias, musicais, visuais, a partir do hip hop, né? Eh, e uma expressão da qual eu me aproximei, eu devo isso muito ao meu amigo, professor, poeta, que é o Nelson Maca, Você é sabe que o escritor Nelson foi meu também. professor da Eu Católica, sou professor, exato, na né? Universidade Então, Católica. lá na Católica também, provavelmente, seu tempo, a gente já deve ter feito algumas movimentações, algumas daquelas festas e encontros que Nelson promovia, né? De algumas delas eu participei. Então, a literatura marginal enquanto conceito entrou em minha vida dessa forma. Agora, enquanto existência, eu vou ter que lembrar de um outro escritor que não se define como marginal, embora viva à margem, depois a gente volta aos conceitos, que é o Luiz Fulano de Tal, que é um amigo, muito amigo meu, mas é um amigo de Pernambuco e que hoje mora no Amapá. Eu nunca encontrei. É um amigo que a virtualidade me proporcionou, né? Primeiro a virtualidade dos e-mails e hoje através das redes a gente consegue se comunicar. E outro dia o Luiz Fulano de Tal, ele me ligou, André, e me disse assim: Silvio, eu consegui. Eu consegui, Silvio, eu consegui. O que foi que você conseguiu, tal? Parabéns. Eu não sabia o que ele tinha conseguido, isso já tem uns 2 meses. Aí ele me disse: Silvio, eu consegui, Silvio, eu fiz 65 anos. E é um privilégio para um homem negro chegar aos 65 anos, lúcido, escrevendo e tal. Então eu consegui. E agora em maio eu fiz 55. Aí eu falei para antes meu, eu consegui, gente, eu consegui. Eu consegui chegar aos 55 anos, que é um privilégio para um homem negro chegar aos 55 anos, E né? como seu amigo, com lucidez, né? Exatamente, com lucidez. Então, eu diria assim, que a ideia de marginalidade, não como conceito, mas como existência, está presente nas nossas vidas, né? Enquanto crianças pobres, né? Enquanto famílias pobres, diria não, diz, né? O Ailton Krenak, que a criança ainda vive em nós. O homem não vivia na criança, né? Mas a criança vive em nós. Que o homem passou a existir, mas a criança está aqui. Então, enquanto crianças negras, né, a gente cresce na carência de muito, não só carência material, né, mas na carência de coisas. Esse sentimento de estar à margem é sempre presente, né? Está em tudo, né? E assim, na minha infância, no meu primário, eu tive excelentes professoras, muitas, né, que me acolheram bem. Era um tempo que a ditadura estava presente, né? Eu sou antigo, né? Então a ditadura ainda estava
muito presente, mas as professoras eram corajosas. Só para pincelar isso da marginalidade, André. Mas houve uma professora de história, de história não era geografia, não, estudos sociais. Uma professora de estudos sociais que pediu um mapa do Brasil. E eu fui fazer um mapa do Brasil. Eu sempre gostei de desenhar. É outra coisa que eu gosto de fazer é desenhar. Então desenhei o mapa do Brasil, mas não gostava de decalcar naquele papel manteiga. Gostava de desenhar à mão. Sempre gostei de desenhar sem régua, mesmo que as coisas saíssem tortas. E aí eu fiz um mapa, e o mapa do Brasil saiu todo torto, mas era meu mapa. Eu levei para ela esse mapa. E essa professora eh, acabou com o meu mapa, assim, na frente dos colegas, baixando aquele desenho, dizendo, tá feio, peço um mapa, faz uma coisa. Para minha sorte, uma professora, que inclusive era de matemática, ela chegou na porta, viu aquilo, aí ela entrou, aí ela falou que foi o mapa que você fez horrível. E essa professora, que gostava muito de mim, ela disse, não, mas eu entendi o que ele quis, né? Eu entendi, olha só, ele, diferentemente dos outros, ele não copiou, ele tentou fazer um mapa diferente, né? Ele tentou aqui rascunhar o desenho do Brasil de um modo diferente, eu achei muito interessante. Aí a outra começou a pegar mais leve. Então, embora isso tenha sido muito intuitivo, eu percebi, né, uma diferença, digamos, de vozes, né? E eu percebi em que lugar, mais ou menos eu e outros colegas estávamos, né, diante de um certo cânone escolar, digamos assim. Há o cânone escolar, mas há uma via de acolhimento. E são essas histórias, essas experiências que também nos constroem enquanto sujeitos. Porque você, eu percebo muito, você traz muito disso, da questão do acolhimento, para a sua docência, para o seu trabalho na UNEB. Essa relação afetiva também com os alunos. É Sim, fundamental. sim. E aí voltamos aos alunos, né? Aos estudantes, e os estudantes na UNEB sempre também acolheram de forma muito positiva essas discussões. Eu sinto, André, nós colegas, né, que a universidade até hoje, a universidade é uma instituição, como diria Althusser, né, uma instituição que reproduz muitos valores do Estado, né? Esse conceito do É Estado, um há aparelho de valores, é Estado. um aparelho ideológico, né? Isso. E a universidade, embora é como a escola um pouco bipolar, né? O exemplo da escola que eu dei, então a Sim. universidade tem muita coisa positiva. Todas as universidades. Estou falando só da minha, falando de todas. As de maior sucesso e as que têm maior dificuldades, técnicas e estruturais também. Nelas existe essa dificuldade do acolhimento, inclusive do acolhimento dos temas. Os temas marginais, digamos assim, eles servem muito como bibelô para as universidades, né? E junto com os estudantes, nós podemos perceber como esses diálogos são difíceis de travar, mas são possíveis de serem instaurados nas universidades. Então, dessa época que eu te citei para cá, André, já houve muita atividade, né? Não só as que eu construí junto com estudantes na Universidade de Alagoinhas, né? Na UNEB de Alagoinhas, nas ruas de Alagoinhas, juntamente com esses parceiros como Nelson Mack e outros que eu citei, mas a universidade, ela sempre demonstrou um tanto de resistência. Então, vou dar um exemplo prático desse tipo de resistência. Daquela época para cá, muitos grafiteiros passaram dentro e nos muros da universidade. Então, desses grafiteiros, houve grafiteiros de Salvador, como Neuro, como Lee, que são artistas famosos. Houve grafiteiros de Alagoinhas que nunca foram tantos, mas foram célebres e são, né? Como José Mablures, que é conhecido como Pinho. Pinho hoje é um mestre, está fazendo doutorado e é um artista plástico também. É um desenhista que já
foi premiado, homenageado no México, né? Fora do Brasil, no Brasil também está sempre e deixou algumas obras na universidade. A primeira vez que Pinho deixou obras simples, né? Simples que eu digo assim, né? Porque a arte dele avançou, simples, né? Menores, em termos de tamanho mesmo até. Junto com Neuro, com Lee na universidade, a universidade apagou. Né? Lá por volta de 2008, nós estávamos no movimento reclamando dos apagamentos de grafites na universidade. Pintaram as paredes. Pintaram as paredes e jogaram cadeiras em cima do grafite. Na época de São João até. Aí fizemos, na época de São João, por causa da festa de São João, que era grande. Lá não, né? Enorme, era um parque de exposição. Aí jogaram cadeiras e destruíram os grafites. Fizemos uma movimentação e aí prometeu-se, né? Iríamos ter a oportunidade de repintá-los. Fizemos isso. Fizemos, quer dizer, eu participei, né? Mas não pintei nenhum. Estudantes com Pinho, né? Com outras parceiros e parceiras. Conseguiram pintar novos grafites. E foram os que você conheceu, né? Esses novos grafites no ano passado foram dados de branco. Foram cobertos pela tinta branca. Eu acho que isso é muito significativo, né? A universidade ela se move com uma tinta branca. Então o branco aí, sem nenhum preconceito estigmatizador, né? Mas o branco ele reproduz uma visão que ainda nos estigma, que é essa visão branca do mundo. Há uma visão branca do mundo que traduz em todo esse preconceito a uma estética que fuja da estética centralizadora, né? Essa estética que foge a uma estética centralizadora, ameaça uma filosofia, vamos a outra palavra que você gosta, né? Há uma filosofia, há uma visão de mundo que é branca, que é masculina, que é burguesa ainda, Entra na ideia de cânone também, né? e que entra na ideia de cânone. Então, tudo que foge a essa estética centralizadora, uma sociedade que é centralizadora, a gente sempre amplia, né? Tudo que fuja a isso e que não seja condigno de estar nesse balaio, é chamado de marginal, né? Porque na verdade está à margem disso tudo, desses privilégios todos, né? Daí vem o conceito de marginal. É o novo conceito, porque há um conceito que é dos anos 70, daqueles jovens artistas, poetas, compositores entre os anos 60 e 70, e nem todos eram pobres, né? Muitos eram de classe média alta e tal, mas tinham uma mentalidade contrária ao cânone. Então, eles instituíram um conceito de literatura marginal, que era uma marginalidade muito traduzida pelo comportamento, mas pela estética, né? Então, escreviam romances em papel manteiga, faziam poemas em papel jornal, escreviam pedaço de pedra, né? Que é totalmente diferente da perspectiva do que veio a se chamar de literatura marginal, e combina com outro conceito, né, de literatura periférica. As pessoas que já estão à margem, ou que já estão na periferia do mundo, elas não querem escrever em papel do pão, porque elas escreveram a vida toda no papel de pão. Aí vem a questão da estética também dessa literatura marginal. Muita gente pode pensar que literatura marginal é algo feito de qualquer forma. Sim. Mas é o contrário, se busca uma estética também. Principalmente quando há mesmo quando há um livro que é considerado artesanal, esse artesanal é feito com muito labor, com muito cuidado. Mesmo quando é um livro costurado, é um livro costurado para ser bonito, né? Na concepção dessa estética marginal. Não quer dizer que bonito porque tem uma foto bonita na capa, é de alguém. Bonito no sentido de passar a mensagem, que é uma mensagem, né? É uma mensagem importante. Há um pensamento sobre tudo que vai significar ali dentro daquela obra. Desde a Exatamente, capa, como você falou, a própria literatura que está ali sendo exatamente. trabalhada, né, Silvio? Exatamente. Obviamente hoje, né, 2025,
2023, né? Já tivemos pelo menos 20 anos aí de relacionamento forte entre alguns artistas da literatura ou periférica, ou mesmo negra. Não é a mesma coisa, mas estão próximos, isso que eu estou citando vários caminhos, né? E o mercado. Então, alguns e algumas dessas artistas entraram no mercado. E o mercado também sofre dessa bipolaridade que eu apontei. Então, há uma, há um, há alguns embates, algumas tensões que são oriundas desse relacionamento. Nem todo mundo entra, e quem entra nem sempre consegue manifestar tudo aquilo, né, que deseja em termos estéticos também. É daí que vem, porque assim, eu tenho o privilégio de poder ler escritos seus e Sim. conversar com o próprio autor aqui. E eu também tenho de E ler os assim, seus. eu li o artigo maravilhoso seu sobre até o Fábio Mandingo, que é Sim, autor de é, Salvador Negro Rancor, sim, que é um livro que eu adorei, que você mandou uma primeira edição sim. dessa obra, eu li. Muito legal, muito bacana mesmo. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas você, nesse artigo, diz que o escritor marginal tem que ter ginga, assim como o capoeirista tem, né? Sim, Então, como é que a gente pode pensar essa metáfora da ginga na capoeira? Parece que é uma ação coletiva que está à margem também, né? Situa também à margem da sociedade para muitas pessoas e que meio que se relaciona com essa literatura marginal quando a gente reproduz essa ginga da capoeira nos próprios usos das palavras sim. dessa literatura que é tida como marginal. Se minha própria memória não estiver falhando, o meu texto se intitula A Ginga no Jogo, na Roda do Jogo Literário. Acho que é isso mesmo. Né? A ginga na roda do jogo literário. Fábio Mandingo é um grande amigo também, um mestre, né? É o presidente do Vitória Afro, a torcida mais negra da Bahia. Olha, quem vai gostar disso, ele é Justiça, viu? Edson, meu amigo Justiça, que é Vitória doente. E É, Silvio também. não, sou saudável. Só a Vitória é É saudável. verdade. Mas o nosso mestre e presidente, Fábio Mandingo, ele esteve lá em Alagoinhas lançando esse livro, né? Numa edição, vamos chamar para poupar o tempo, de artesanal, digamos assim, né? Uma primeira versão artesanal e depois saiu a versão nacional, digamos, do livro dele, mais oficial, né? Que é a conhecida. Mas, essa edição de Alagoinhas eu gosto de chamar de edição zero, né? Que na verdade foi uma edição para os estudantes de Alagoinhas, né? É, então, o Fábio, o Mandingo, ele é um parceiro dessas épocas que eu mencionei aí, né? Já foi mais de uma vez em Alagoinhas. Ele, escritores como José Carlos Limeira, esse já um saudoso mestre, né? Pesquisadoras, escritoras tímidas, mas escritoras como a professora Lindinalva Barbosa, também participou ativamente de encontros, enfim. Isso para mostrar um pouco desse caminho, sabe, André? Assim. Então são pessoas que estiveram bem perto, né, dessas movimentações. Naquele texto, eu falo de dois escritores, né? Na verdade, que são o Fábio Mandingo e o Carlos Vilarinho, de dois âmbitos soteropolitanos que se comunicam, né, e se aproximam, e dialogam, e são próximos, mas também são diferentes. Eu vejo o Mandingo, né, como um representante dessa literatura periférica e negra, Salvador, né, associada à ideia do conceito literário de marginal. Também eu vejo o Vilarinho não tanto quanto um representante do que a gente chama de literatura negra, embora ele seja um homem negro, mas um escritor negro que
está pensando em filtrar, né, as relações da cidade, as relações do sujeito. Então, naquele texto, eles se reencontram, porque os dois estão tratando em seus contos, que ali eu analiso, a partir de uma perspectiva da capoeira, né? O conto de Mandingo, Casca, né? Sim. E o conto de Vilarinho, Passatempo, né? No Passatempo, nos dois contos, há cenas em torno da capoeira. E a ginga da capoeira, eu não posso falar muito de dentro da capoeira, porque eu não sou capoeirista. Embora um outro escritor que eu admiro, o Landeonal Ali, tenha dito: Silvio, você é capoeira, seu pensamento é de capoeira. E foi aí que eu pensei a pensar, né? Comecei a pensar na ginga como quanto pensamento também, quanto filosofia, né? A gente tem que aprender a gingar para lidar com esses discursos do mundo, né? E a ginga também, ela parte da roda, né? O pensamento da roda é um pensamento revolucionário para o Ocidente, enquanto ele se instaurou. Mas a roda está presente em todas essas culturas originárias, nas culturas africanas, né? E a roda não é nem guerra, nem passividade. A roda é a instauração das suas visões, das suas possibilidades, das suas existências, né? Eu vi o próprio Fábio Mandingo falando uma vez, por exemplo, sobre a violência. A gente fala, temos que acabar com a violência. Mas nós crescemos na violência. Né? Isso que ele falou, eu desenvolvi uma vez e falei também numa aula minha. Né? Nós crescemos com a violência. Então, estava numa palestra uma vez que o colega professor estava falando da violência. Depois eu pedi a palavra e disse, poxa, mas eu não posso falar da violência nesse distanciamento. Né? Porque a violência, ela se instaura assim, porque a violência, ela precisa acabar. Mas eu cresci com a violência, eu não sou a favor da violência. Mas a violência também me fez. Então, a violência também é ginga. Sabe como a violência é ginga? Eu vou visitar minha mãe. Aliás, minha mãe também conseguiu, né? Ela está fazendo 95 anos este mês. Ah, que maravilha. Né? Aí eu vou visitar minha mãe. E fica lá na Vasco da Gama, a casa dela na Vasco da Gama, Ponto da Mangueira. Eu, não, eu cresci no Ponto da Mangueira, mas eu não sou mais do Ponto da Mangueira. Assim, né? Minha pertença é Ponto da Mangueira, mas eu não moro mais no. Então, quando eu vou no Ponto da Mangueira, eu tenho que respeitar a cultura do Ponto da Mangueira. Eu tenho que respeitar aquela origem do Ponto da Mangueira. E eu tenho que saber gingar e negociar. Então, uma vez, isso já tem muito tempo, eu nem sou de usar óculos, tá de óculos escuros e o cabelo blackão, roupa tipo essa assim, tirando. Quando eu desci, aí um camarada fez assim pra mim. Silvio, aí, Silvio, nunca mais eu te tal. Beleza, meu irmão. Velho, você tá cheio de óculos, cheio de cabelo, não sei o quê. E aí, muda esse cabelo, tira esses óculos, o que é que você vai fazer, velho? Você tá entrando aqui cheio de óculos. Falei, velho, vamos negociar. Eu tiro os óculos, mas eu continuo com os meus cabelos. Então, eu tiro os óculos, mas eu continuo com meus cabelos. Então, pronto, a gente negociou. Eu não entro mais de óculos, mas continuo com meus cabelos. Então, seguimos assim, Aí tá a seguimos ginga, bem, né? né? Na ginga não é só isso, mas é uma anedota, né? Para dizer que a gente tem que saber, né? Lidar com essas questões sem se demover, né? Quer dizer, sem abandonar, né? Sua própria origem, Uhum. mas saber conversar. E eu vejo esses escritores não negociando com o cânone, negociando. E não, vamos tirar a palavra negociando, porque eu acho que ela é muito contaminadora, né? Mas gingando e sabendo conversar com a sua própria memória, com a sua própria ancestralidade, com as injunções da contemporaneidade, né? Saber lidar com essas e saber lidar no próprio texto. Eu percebi, eu até falei contigo sobre a minha leitura acerca Sim, desse livro de Fábio Mandingo. Então, o primeiro conto, que é sobre Casca, que é um estrangeiro que vai morar na Bahia, muito interessante, né? sim, sim.
Eu comecei a ler e eu não consegui parar de ler. E aí depois houve o outro conto que eu O disse assim, Pipoca. o de Pipoca, exatamente, que eu disse, vou ler depois. Ah, não, preciso ler agora que eu quero saber como é que isso começa, como é que isso termina. Você vê muito a ginga aí, essa ideia de prender o leitor, de certa forma. Sim, tem a ginga da linguagem, né? Você deve ter considerado a linguagem muito dinâmica, Sim, veloz, né? exatamente. E tem a ginga do sujeito, digamos assim. Aquele sujeito que está ali alegorizado. O sujeito que está em Pipoca é o próprio sujeito que eu acho que traduz bem esse conceito de marginal, né? Vou até fazer um parênteses e dizer, eu não defendo o conceito de marginal, conceito, né, de literatura transversa, literatura periférica, eu não defendo, eu convivo com esses conceitos. O conceito que eu mais lido no meu estudar, no meu fazer, é de literatura negra, né? Que aí é outra história, né? É outro podcast, né? Mas tá Verdade. próximo, próximo desse, no próximo podcast a gente conversa sobre literatura negra, mas o tema é literatura marginal. Eu tô partindo daí. Então, o Pipoca é um conto que traduz bem o conceito de literatura marginal. E o Pipoca, para alguém como eu sempre fui, não covarde, mas eu sempre fui extremamente cauteloso, porque eu sempre fui magrinho. Então, quando eu ia pro carnaval com os meus amigos, né, meninos e tal, a gente via, convivia e passeava, né, por essa violência. E eu nunca fui muito de carnaval, mas eu ia, porque eu queria me agrupar, né, eu queria dialogar. E a gente fazia o mesmo trajeto do Personagem. personagem em Pipoca. Que era o trajeto é um trajeto marginal, porque você não está no centro ali. Sim. Ali não está o sujeito Você tá dos fora da corda. trio elétricos de dentro da corda e Isso. tal. Está ali fora das cordas. Então, quando a gente passeia pelo conto de Fábio Mandingo, né, pelo menos quem vivenciou esse trajeto e vivenciou essas ou experiências, né, similares, é, se sente no conto, se sente, né? E se sente na lateral do carnaval. O carnaval é uma grande alegoria, né, do que seria uma literatura marginal. Esse conto de Fábio Mandingo, não acho que ele escreveu com essa intenção, mas com variadas intenções que conversam com isto, né? Como você disse, temos as cordas no meio. A literatura canônica é com cordas, né? Quem pode estar ali dentro, ou quem pode, né, fazer uma passagenzinha. Eu lembro quando a gente transitava pelo carnaval, os blocos não queriam deixar, né, que nós entrássemos e tal, mas um ou outro permitia que você atravessasse a pista, pô. Passe, venha, venha, saia logo, saia logo. É assim que eu vejo o escritor negro ou escritor dessas periferias, né? Muitas vezes eles conseguem adentrar as grandes editoras, o grande mercado, mas é como passar um pouco pela corda. Alguns conseguem permanecer um pouco mais de tempo, né? E outros são convidados a sair e outros indicados, né, ou sinalizados, não entrem, não é Impedidos aqui. mesmo. E saber gingar é saber transitar, né? Eu acho que saber gingar é saber transitar, é saber lutar. Não só resistir. Outro colega meu, né? Outro sábio das ruas, que é o capoeirista Dinei. Dinei Gingarte. Dinei me disse uma vez algo que eu nunca esqueci. Eu já falei isso outras vezes. Eu repito, porque é uma grande lição. Não basta resistir. Porque até a mesa resiste. Você bate na mesa, ela resiste. Você tem que ir além do resistir. Saber gingar, para mim, é pensar, refletir, discutir, agir, ter a coragem, de tentar ir além disso, além desse resultado. Maravilha. Agora eu preciso te perguntar uma coisa. Sim, Você disse que realmente eu achei interessantíssimo esse conceito de maloqueiro, porque a sim. gente tem um maloqueiro muito do ponto de vista pejorativo. E nesse artigo você repensa, ressignifica esse conceito de maloqueiro e trabalha com a ideia de intelectual maloqueiro.
Sim. Eu queria que você falasse para mim, Silvio, sobre o conceito pejorativo de maloqueiro e como é que ele pode ser ressignificado. Porque tem muita gente que está assistindo o podcast que não sabe nem o que é maloqueiro, né? É. Maloqueiro vem de maloca, né? Casinha pequena, um lugar mais escondido, né? E maloqueiros seriam aqueles que morariam, viveriam nas malocas, mas isso foi facilmente associado à criminalidade, né? Malandro, né? À malandragem, né? Então, o maloqueiro foi associado à malandragem. Era preciso também um novo podcast, né, para a gente pensar o conceito de criminoso, de criminologia, né, como foi construído desde o século XIX. A descrição do criminoso combina muito bem com as feições das pessoas negras e indígenas, né? Então, as primeiras análises, né, científicas sobre a criminologia. Depois seria preciso um outro podcast sobre a malandragem. Eu estou tentando ser bem, Dá pano pra bem manga. sintético, né? Aliás, porque eu não sou especialista, né? Mas, como eu já li, já conversei um pouco sobre a questão, né? Eu sei que ela dá um outro podcast. Mas, enfim, aí vamos pensar nessas saudosas malocas, né? Da nostalgia musical também, mas vamos pensar no maloqueiro como este sujeito que provoca toda uma cultura dominante estabelecida. Aí eu Que é le- um intelectual, né? E que é intelectual. Então eu lembro bem quando eu era mais jovem também, minha mãe sempre dizia, minha mãe preocupada comigo, ó, não deixa as calças abaixo da cintura, não deixa as calças caírem, não ande com a camisa aberta. A gente gostava de usar cajal. Esse é um estereótipo do maloqueiro. O maloqueiro é um intelectual porque o intelectual está além do acadêmico, né, André? Está além das universidades. Embora muitos dos nossos escritores e escritoras sejam intelectuais acadêmicos e pesquisadores, muitos não são, mas são intelectuais das ruas, né? São intelectuais de todos os saberes ancestrais que circulam pelas ruas. Então, uma quituteira é uma intelectual, é o conceito. E intelectualidade, ela é intelectual, ela tem um saber, ela tem uma memória, ela tem todo um conhecimento que é menos prezado pelo academicismo, né, na maioria das vezes, algumas vezes não, mas é um conhecimento profundo, é um conhecimento intelectual. O intelectual tem a ver com a sua mente, não com o estereótipo de, de vestir um terno, né, ou ser de uma academia, ou ter um diploma, né? Eu tenho diplomas e tem pessoas que não têm diplomas que não me dão lições muito profundas, né? E com as quais eu sempre aprendi, como meu pai, minha mãe, né? E outros sujeitos. Então, esse escritor maloqueiro é um escritor que desafia o que já estava estabelecido, né? E é um escritor que se utiliza da ginga. Houve um escritor aqui que eu citei no início, que foi o Ferrez, né? Que é um escritor paulistano. E logo quando ele surgiu, eu assisti uma palestra de Ferrez em Campinas, São Paulo, e ele dizia, eu sou maloqueiro e tal. E como eu gosto do Ferrez produziu, eu acompanhava, eu reencontrei certa feita aqui em Salvador, palestrando. E ele tão organizado, cara, tão sistemático, tão, né, tudo no lugarzinho da apresentação dele. Eu disse, mas Ferrez, uma vez você falou que era maloqueiro, mas eu não tô vendo esse. Nem vi a primeira vez, nem tô vendo agora. O escritor maloqueiro, pelo menos na apresentação. Ele disse, sou maloqueiro, mas sou um maloqueiro com cabeça, sou um maloqueiro organizado e tal. Na verdade, todo maloqueiro é organizado. Todo maloqueiro tem a sua organização, o seu sistema, né? Na verdade, ele tinha um sistema. Com ele, inclusive, eu aprendi muito. Eu aprendi com ele, aprendi com o Fábio Mandingo, aprendi com o Carlos Vilarinho. Não aprendi só com homens, não. Eu estou citando assim, os que diretamente me deram lições, né, dessa organização, porque eu pude adentrar, né, um pouco mais na sua produção, porque indiretamente eu aprendi com o Cristiane Sobral, né, aprendi com
Conceição Evaristo, aprendi com muita gente, né? É, mas aprendi essa sistematização. O maloqueiro, ele te enrola, sabe? No sentido positivo, né? Tem um maloqueiro que eu gosto muito daqui, que é o Hamilton Borges, né? Que é um escritor que eu admiro. Então, quando eu me aproximo do escritório, né? Que ele chama de escritório, é a casa dele, de Hamilton Borges, ou me aproximo do escritório de Carlos Vilarinho, que ele não chama de escritório, eles têm o sistema no mural, eles têm os livrinhos ali separados, eles sabem o que vão fazer. Eu aprendi muito de metodologia com os que são escritores marginais e que dão essa impressão, como você falou também no início, André, marginal é porque a coisa é mal feita, né? Porque a coisa é bem feita, é muito bem feita, né? É muito bem articulada. Então eu aprendo com eles, aprendo com elas, né? Aprendo com escritoras nossas lá de Alagoinhas, né? De Água Fria, que são escritoras ainda a serem conhecidas, né? Como Margot Lopez, Lina Rios, né? Que escrevem e poetizam muito bem e que não são tão conhecidas, né? Fora de Alagoinhas e não são, para muitos não serão tão escritoras, porque não têm livros próprios ainda, né? Mas os seus textos circulam pela comunidade. Então, ser intelectual é ser o que meu pai era. Meu pai era pedreiro, né? Mas eu acho que ele era um grande intelectual. Como minha mãe, ela sempre, quando ela trabalhou enquanto doméstica. Mas minha mãe hoje tem demência frontotemporal. A mesma coisa de Bruce Willis, né? Só que minha mãe resiste, cara. E ela vai além da resistência, como eu falei, né? Ela resiste porque ela sempre gostou de ler, né? Minha mãe nunca entrou numa escola, a não ser para matricular os filhos, mas aprendeu a ler com as irmãs. Ela lê até hoje, E mesmo, valoriza, né, Silvio? mesmo lendo e relendo, né? Porque ela esquece na 10ª página, ela esquece que ela já estava lendo, ela volta pro início, mas ela continuou lendo. Mesmo depois desses problemas, ela continuou desenhando, pintando, né? Então, eu considero minha mãe uma desenhista. Vou esperar que a universidade dê um diploma a ela, né, de doutor honoris causa, alguma coisa. Porque ela tenha que fazer uma grande exposição. Para mim, ela Ela já é, tem né? uma memória e uma sabedoria, né? Aprendi isso também. Eu não posso deixar de ir finalizando citando minha grande professora e admirada minha amiga, né? Que é a professora Marise de Santana, né, o professor Edson Ferreira, e me ensinaram também esse conhecimento ancestral e sobre o ser intelectual, né? A comunidade Paiaiá é todo intelectual. Eu estou participando de um projeto, né, capitaneado por professoras da UNEB também, a Ana Cleide, que eu sempre confundo as Anas Uhum. que São estão tantas nesse outro anos. projeto. E o projeto sobre a comunidade Paiaiá e a independência da Bahia, né? A gente vê os indígenas, professores indígenas, ou não professores, Paiaiá, exatamente sendo intelectuais e sendo formadores, reformadores, né? Reinstituidores de uma memória, o cacique reinstituidor de uma memória. Eu estou dando o exemplo, talvez, final, né? Com os Paiaiá para pensar Marginal e Negritude, com Mandinga e Carlos Vilarim, porque no final de tudo, o nosso movimento é o do não esquecimento, da não invisibilidade, da não morte. E os Paiaiá vêm como exemplo porque há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, eles foram dados como extintos. E foi a sua própria intelectualidade, o seu próprio conhecimento, os seus próprios saberes que reinstituíram a existência Paiaiá no Brasil, oficialmente. E oficialmente eles foram dados como extintos. Acabou, Paiaiá. Tem mais, né? E os Paiaiá retomaram, né?
sua história. Eu acho que a literatura marginal faz um movimento muito semelhante. Eu já disse, né? Tô chamando de marginal, mas a minha mesmo é pensar, né? Como essa negritude, ou essas literaturas indígenas, elas nos comunicam eh, as identidades, como elas se reconstituíram e se constituem, né? Até aqui, como elas lutaram, continuam lutando, mas continuam se expressando até aqui, né? É um ato de resistência, acima de tudo. É. Está na resistência das editoras, né? Editoras também formatada por pessoas negras, como a Toques, com a poeta Mel Aduna, como o professor Jorge Augusto, o próprio Hamilton, eu citei, o coletivo Reaja, Será Morto, Reaja ou Será Morto, a editora Reaja. Aliás, ele está lançando um livro, tá fazendo uma propaganda aqui para Hamilton, que é o livro de Hamilton que ele está lançando agora, é o Bantu Machine. Bantu Machine. É um livro que namora com a ficção científica. Então, essa intelectualidade toda, ela também é ciência, ela é literatura, ela é ciência, ela é pensamento, ela é memória. Só para te brindar, André, eu vou caminhando para o fim com isso, só para te brindar e te dar uma maior curiosidade. Eu gosto sempre de ressaltar também a presença de Lélia Gonzalez nesse conceito de intelectualidade, né, negra, intelectualidade talvez posta à margem, né? Eu acho que as academias poderiam dar mais atenção. Lélia Gonzalez, ela escreveu textos e construiu um conceito que foi do pretuguês. Poxa, é um neologismo com português. Exatamente. E o pretuguês vai valorizar exatamente essas linguagens, essas falas. É muito mais do que palavra. É comportamento, é gesto, né? É expressividade em toda a sua recuperação ancestral, né? Sendo bem simplificador da coisa, né? Sintético, digamos assim, para a nossa fala. Mas o português é que, dentre outros conceitos, como o de escrevivência, de Conceição Evaristo, né? Tempo Espiralar, de Leda Martins, que são conceitos que eu gosto muito, e outros, que agora a gente não pode citar todos, né? Mas o português é uma das ferramentas que nos permite pensar, por exemplo, a escrita de Carolina Maria de Jesus, né? E me permite, porque eu gosto muito desse conceito, pensar a escrita de Fábio Mandinga, a escrita de Carlos Vilarinho e a escrita de toda essa produção que é posta à margem, né, do cânone. Então, para encerrar, eu diria, André, que nós, né, eu enquanto um professor também, né, que caminho por essas trilhas ao largo, eu não sou nem centro nem marginal, eu não sou marginal porque eu quero. Eu sou marginal porque é a forma de cutucar aquilo que está no centro e me incomoda, né? Aquilo que se diz centro, que se diz hegemônico, né? Mas ninguém nasce e diz eu quero ser marginal. Eu quero estar à margem, eu quero estar ao lado. Todo mundo quer viver, né? Quer existir. É importante também a gente apoiar esses projetos, até mesmo dentro da universidade, que abrem a possibilidade de constituição dessas obras. Como até em Alagoinhas a gente tem um projeto de encadernação de obras, né? Bem bacana esses movimentos. Vamos torcer para que isso se prolifere e dê mais oportunidade para as pessoas poderem escrever, publicar. Posso dar uma pitada? Por favor. Então, nós temos um projeto lá, agora eu digo nós, porque é um projeto que o professor assina, né? Então tá lá no nosso sistema, que é o projeto do é, Horto Literário e de Criação Solidária. Nesse projeto a gente abriga produções. Abriga, quer dizer, acolhe, né? Produções estudantes, sejam produções culinárias, sejam produções literárias, né?
acolhe no sentido da roda, promove rodas para poder pensar essas produções. E os novos escritores são apresentados nessas rodas, como tivemos no final do ano passado, a Quitanda Literária. Então, o Horto Literário tem essa disposição, que é uma disposição que se encontrava invisível, né? À margem, novamente a palavra, né? Na própria universidade, há muitos anos, há muito tempo. Então, há, há quase 15 anos, e isso por culpa minha, né? Por culpa minha que eu digo assim, há quase 15 anos, e por culpa minha, não sai um livro encadernado e produzido por estudantes por causa dos processos protocolares com os quais eu sempre tive dificuldades. Tenho menos, mas eu sempre tive. Então isso ficou adormecido durante muitos anos. E eu agradeço até a professora Edil Costa, que participou desse livro em sua forma marginal, digamos assim. E é da Fábrica de Letras, né? Lá de Alagoinhas. E agora, através de um novo esforço, a Fábrica de Letras, da qual não faço parte, mas fui parceiro neste momento, conseguiu publicar um livro daquela época, que é exatamente esse livro, que era um livro das baratas, um livro marginal, porque nós e os estudantes, né, juntamente com o professor também, Marcos Vilela, né, que é um grande parceiro no Horto Literário, naquela época já, nós produzimos histórias laterais a partir do conto de Clarice Lispector, A Quinta História. Ela termina falando de uma sexta história que ela não conta. Então, essa sexta história foi contada por mais de 30 estudantes, nós três professores, nesse livro, que foi publicado agora pela Fábrica das Letras. Ana Silvia, maravilha. Foi importante isso na universidade, né? Eu acho que é marginal também um pouco. Pelo menos o tema. É papel nosso levantar essas cordas. Exatamente. Silvio, meu amigo, que conversa maravilhosa, viu? Adorei te ter aqui. Eu estou muito feliz de estar, né? Ter estado para quem está assistindo. Pois é. Com vocês aqui, com a Anne, com o André, e essa oportunidade, né? De dialogar sobre assuntos que nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar no próprio dia a dia, né? É verdade, e conversar de uma forma Universidade. mais descontraída, como aqui. Exatamente, né? Tranquila. É. E fica o convite para que todos assistam o podcast que a André vai fazer, vai reforçar e leiam, né? Isso. Os escritores e as escritoras aqui Valorizem a citadas. literatura. Valorizem. Valeu, obrigado, Silvio. Gostou, né? Você sabe que na próxima semana tem ainda uma outra mente brilhante aqui somente para você. Até lá.